Lembrando, e isso gera uma expectativa a todos nós do Vale do Paraíba, que o nosso vice-governador, a partir de 1º de janeiro, é Felício Ramute, que foi 2 vezes prefeito de São José dos Campos e agora ocupará o cargo de vice-governador do estado de São Paulo. Mas para a gente entender melhor como essas mudanças aí vão impactar o meu e o seu bolso, nós vamos conversar aqui com o economista Edson Trajano para a gente saber das expectativas para o cenário aí em relação a gasolina, alimentação, inflação e tantos outros fatores que podem afetar o nosso poder de compra. Professor, obrigado mais uma vez por atender o nosso convite para a gente bater um papo aqui, falando agora já do resultado das eleições. Quais são as expectativas para 2023? Obrigado, João Paulo, pelo convite, amigos da TV Novo Tempo. O cenário de 2023, independente do resultado da eleição, é um cenário bastante ainda nebuloso. Nebuloso em função das questões internacionais e nebuloso até em relação às políticas que foram adotadas no pré-eleitoral. E aí, o que o eleitor espera de um governante que esteja no cargo? Mais trabalho e menos imposto. Então, de um modo geral, essas políticas mais populistas dificultam a gestão do primeiro ano do novo governo. Então, nós tivemos nos últimos anos, na esfera federal, especificamente nos últimos meses, melhor, na esfera federal, redução de impostos em algumas cadeias produtivas importantes, com destaque para a redução dos impostos nos combustíveis. Do outro lado, nós tivemos um aumento nas despesas públicas, com destaque para o aumento no Auxílio Brasil. Então, qual o resultado disso? Quando o Estado gasta mais do que arrecada, qual o resultado? Déficit público. E para 2023, nós precisamos colocar ordem nas contas públicas, ordem na casa. Até porque o orçamento do ano que vem é feito pelo presidente que acabou perdendo a eleição, né? Isso que é importante destacar. Então, nós temos o orçamento de 2023 que precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional ainda em 2022. O atual chefe do Executivo já mandou a proposta orçamentária para o Congresso Nacional. Por exemplo, nessa proposta orçamentária não tem previsão de gasto com Auxílio Brasil. E essa é uma previsão bem significativa. Tem previsão de redução de impostos sobre o setor de combustível. Então, ou seja, é necessário que o Congresso Nacional, junto com a equipe de transição e o atual governo, pense em uma reestruturação desse orçamento para 2023, para que nós possamos manter, por exemplo, esse programa social. Sem o programa social do Auxílio Brasil, qual é o grande desafio? O novo presidente da República terá dificuldade de cumprir a sua promessa de campanha. E o eleitor vai entender, ou seja, o presidente da República assume e não vai cumprir aquilo que prometeu, principalmente para a população mais pobre. Então, esse vai ser o grande desafio. Ele poderia até justificar. Bom, o orçamento que foi aprovado foi no período anterior à minha entrada na presidência da República, mas o eleitor não vai concordar com isso. Então é importante sempre uma boa transição nessa história. Dinheiro é sempre difícil nesse processo. Então, toda vez que implica num aumento das despesas públicas, nós temos 2 caminhos. Um deles é aumentar a carga tributária, o outro é aumentar a dívida pública. Qualquer um dos 2 caminhos é bastante complicado. Professor, se o Bolsonaro fosse reeleito, a gente saberia que a possibilidade era grande do Paulo Guedes continuar como ministro da Economia. O fato do Lula não ter aberto publicamente o ministro da Economia, quem vai comandar essa pasta, isso prejudica em algum aspecto? Não, acho que antes do processo eleitoral terminado, não era de bom tom indicar um ministro da Economia. Agora, passado o processo eleitoral, eu acho que essa discussão vai ser resultado dessa composição também política nesse processo de transição. O cargo de ministro da Economia é um cargo político, não é um cargo técnico. Ou seja, nesse cargo político é importante negociar. Qual é o caminho? O caminho é um caminho com um Estado mais intervencionista, o caminho é um caminho para o Estado mais liberal nesse processo, mas agora não será, e isso no discurso do presidente eleito de ontem, não será um governo do PT, será um governo muito mais de centro e muito menos naquele governo mais intervencionista de esquerda. Nós temos que lembrar que o vice-presidente da República e todos esses partidos que compõem esse novo governo são
partidos mais de centro nesse processo. Professor, a gente vê que o preço dos alimentos caindo, alguns outros produtos da nossa cadeia produtiva caindo de preço justamente por conta do combustível. Porém, essa redução vai até dezembro. Janeiro, se voltar ao normal, né? Ou seja, não vai ter mais aquela ajuda do governo federal para cobrir aquele déficit no valor da gasolina, do diesel. A tendência é que dispare o preço da gasolina de novo e o preço dos alimentos, ou seja, toda a cadeia produtiva, ela volte a ter um acréscimo? Então, na proposta orçamentária do atual governo, está previsto essa redução dessa carga tributária sobre o setor de combustível. Então, só que o problema é, se manter essa redução do setor de combustível, será que vai ter dinheiro para outros programas como o Auxílio Brasil? Isso pode ser rediscutido pelo Congresso Nacional e principalmente pelo novo governo nesse processo de transição. Nós temos que pensar que nós tivemos deflação nos últimos meses, mas essa deflação foi consequência específica da redução do preço dos combustíveis, sobretudo etanol e gasolina. Só que o que acontece? O preço dos alimentos, de um modo geral, ele continuou subindo, mas um pouco mais devagar. Agora, no mês de outubro, nós podemos ter até uma redução no preço dos alimentos em consequência da questão da lei da oferta e procura. A tendência global é de uma inflação maior. Então, isso é bastante preocupante, principalmente para 2023. Nós temos uma situação que é um ponto central, tanto no aspecto brasileiro quanto global, que é a guerra Rússia e Ucrânia. Se essa guerra terminar logo, qual vai ser o resultado? Nós vamos ter uma estabilidade melhor nesse cenário global. Isso vai nos ajudar aqui. Agora, se continuar, isso é difícil. Nós temos que lembrar, por exemplo, na Inglaterra, a primeira-ministra assumiu e já renunciou, porque ela está com dificuldade de encontrar caminhos para enfrentar a inflação lá. E no Brasil, esse é um problema que já esteve presente esse ano de 2022 e estará presente no ano de 2023. Agora, o que nós precisamos em 2023? Arrumar a casa para um crescimento maior e mais sustentado nos próximos anos. O que eu vejo de positivo? É a possibilidade de uma inserção melhor do Brasil na economia global. Isso nos ajuda bastante em termos de recuperação da economia. Mas nós temos que pensar se essa economia global também vai apresentar um cenário melhor. E a apresentação de um cenário melhor da economia global vai depender dessa guerra Rússia e Ucrânia terminar logo. Professor, queria te agradecer mais uma vez, sempre servindo a gente com boa vontade, trazendo informações importantes para a gente aqui, dando aí uma luz para a gente que não é especialista como você, mas a gente acredita aí que 2023 possa ser um ano mais tranquilo, menos tenso como foi 2022, né? E a gente cria aí uma expectativa de um crescimento para o país, aí uma vida boa para todo mundo. Eu que agradeço o convite, João Paulo, mas uma das coisas positivas para nós, pensando lá o ano de 2023, é acabar com essas brigas, né? Se acabar com esses conflitos, eleição já passou, vamos pensar todo mundo acalmar e vamos pensar num novo tempo, tanto para o Estado de São Paulo quanto para o governo federal. E pensar, nós temos 2 representantes aqui do Vale do Paraíba, tanto na esfera estadual quanto nacional, vice-presidente da República, vice-governador do Vale do Paraíba, e vamos trabalhar para que nós possamos ter aí um Brasil melhor, um Estado de São Paulo melhor e principalmente o nosso Vale do Paraíba, que tem grande potencial de crescimento econômico. Agora é hora de somar, né, professor? Não de dividir. Sim, muito obrigado pelo convite. Então tá joia.